Fala pessoal, beleza? Pessoal, aqui é o Zé falando, para aula número 3 do nosso curso básico de xadrez. E nessa aula a gente vai falar sobre o movimento da torre e o rei, né? Já falamos, aprendemos na aula passada sobre como que é esse movimento, mas dessa vez a gente vai interagir com os dois no tabuleiro, ok? E também vamos ver o movimento de cheque e o checkmate, entender o que são esses dois termos tão utilizados no xadrez, tá? Então, pessoal, começando pelo cheque, tá? O que é o cheque? O cheque é uma posição, e a posição de cheque é a posição onde o rei ele se encontra em ataque de uma peça, tá? Então, nessa posição, por exemplo, as brancas dispõem de torre e rei, e as pretas dispõem apenas do rei, né? Então, se as brancas colocarem uma peça atacando o rei, então essa é a posição de cheque. Então, eu queria que vocês é, pausasse o vídeo e tente achar qual o lance que as brancas jogam dando cheque no rei das pretas, né? Bom, espero que vocês tenham encontrado. Os lances são dois lances possíveis: posicionar a torre na casa F2 ou posicionar a torre na casa C6, né? Que na casa F2 a torre vai estar aqui atuando, né, dominando a coluna F, onde está a posição do rei, e já na casa C6, ela vai estar dominando a sexta linha, onde está o rei também, né? Então, das duas formas, o rei segue em xeque. Para a gente fazer o movimento, vamos jogar a torre, escolher aqui a torre em C6, que é a posição de xeque. Observe que aqui no tabuleiro o rei já fica vermelhinho aqui em torno dele, porque ele está em xeque, né? E quando eu posiciono o rei, ele mostra as casas possíveis que ele pode jogar, né? Que seria a sétima fila, né? A linha, como se prefere chamar, pode chamar de linha ou fila, tá, pessoal? Ou a quinta linha, né? Visto que na sexta linha não pode continuar porque a torre, estando em C6, domina a linha inteira, ok? Então, se ele jogasse, por exemplo, em G6, não resolveria o problema que eles continuariam em xeque, né? Então, nesse momento, as pretas têm que resolver o problema do cheque. É o lance obrigatório do xadrez, tá? Não poderia. Aqui só tem o rei para jogar, né? Mas ele não poderia jogar outra peça, caso não resolvesse a questão do cheque, tá? Bom, então aqui ele pode tirar o rei para F5, por exemplo, né? E aqui está resolvida a questão do cheque. Pessoal, visto isso, vamos para o próximo diagrama, onde temos uma posição que jogam as pretas, né? Nessa posição as pretas jogam. E mais uma vez eu quero que vocês pausem o vídeo aí e tentem encontrar como que as pretas podem dar cheque ao rei branco, né? Bom, espero que vocês tenham encontrado. São duas formas também. Uma casa é a casa B4, que colocaria a torre na ação da quarta linha onde está o rei, ou ainda a torre em F7, né? Que seria a coluna F, onde está o rei também, e colocaria o rei em xeque. Então, para a gente exercitar esse diagrama, vamos colocar aqui a torre em B4, xeque, né? Então aqui, pessoal, mais uma vez o rei fica vermelhadinho em volta aqui, né? Quer dizer que ele está em posição de xeque. Então nós podemos aqui, temos três formas que a gente vai aprender agora de defender o cheque, tá, pessoal? Sempre três formas, tá? Não existe uma quarta forma. A primeira forma, pessoal, é tirando o rei da casa que a peça está atacando, como nós vimos no diagrama anterior, né? Então, se eu tirar o rei aqui para, sei lá, para F5, pronto, ele saiu da posição de cheque, né? Está resolvido o problema. Posso voltar também, se eu quiser vir aqui para E3, também sai do cheque, né? Então, são três formas, pessoal. A primeira forma, tirando o rei do ataque, da posição onde ele está atacado, né? Do raio de ação daquela peça que está no cheque. A segunda forma, pessoal, é bloqueando, né? Então, observe aqui que você tem uma torre lá em E8, que ela pode vir na frente do rei, né? Então, aí, nesse caso, também bloqueia o cheque, porque agora o rei, não, a torre de B4 não pode capturar o rei, vamos chamar assim, né? Porque tem uma torre na frente primeiro, né? Então, essa torre de E4 protege do cheque. Então, essa é a segunda forma, né? Então, a segunda forma é bloqueio, né? E a terceira forma também possível aqui, observem que aqui as pretas jogaram a torre em B4, mas as brancas têm uma torre aqui em B3. Então, a torre que foi jogada em B4 está sob ataque da torre de B3. Então, eu posso tomar aqui, capturar essa torre, né?
Bom, pessoal, a gente está aprendendo agora captura de peça também ao mesmo tempo aqui, né? No xadrez se captura a peça ocupando a casa, tá? Aquela peça que foi capturada sai do tabuleiro e a peça que capturou ocupa a casa onde ela estava, né? Então, dessa forma, eliminamos a peça dando cheque, então foi resolvido também a questão do cheque. Então, recapitulando, importante nesse diagrama, existem três formas de defender o cheque. Tirando o rei do ataque, né, movimentando o rei, bloqueando a ação daquela peça que está no cheque ou capturando a peça no cheque. Somente essas três formas. Né? E aí consiste aí a tomada de decisão, que aí que o jogo de xadrez se dá a importância da estratégia no jogo de xadrez. Né? Então tem que ver qual que é a melhor opção. Né? Bom, pessoal, visto aqui essa questão das formas de defesa do cheque e o cheque, vamos para um outro cheque, dessa vez com o sobrenome. Vamos fazer uma análise primeiro desse diagrama aqui, pessoal. Nós temos aqui um rei um pouco apertado, rei preto aí, né? Tá lá na oitava fila. Observe por que ele está apertado. Porque nós temos uma torre na sétima fila, dominando a sétima fila. Pessoal, só para reforçar, posso falar fila, posso falar linha, o mesmo significado, tá? Então a torre na sétima ali, ela domina, né, essa sétima linha, né? E o rei está preso na oitava linha. Então vamos pensar um pouquinho, pessoal. Caramba, mas se o rei está preso na oitava linha, se eu der um cheque na oitava linha, como é que o rei vai fazer? Se ele não pode vir para a sétima? É óbvio. Se eu pegar a torre de C7 e jogar lá para C8, é claro, eu vou liberar a sétima linha e o rei vai escapar, né? Mas acontece que nessa posição as brancas dispõem de duas torres, pessoal. E se eu pegar a torre de B2 e jogar em B8, cheque, né? Então, fez esse movimento. Observe que o rei ficou vermelhinho mais uma vez, porque está em xeque, só que dessa vez diferente, pessoal. Porque, vamos lá, lembrando que são três formas de defender o cheque. Primeira forma, tirando o rei. Não dá para tirar o rei, porque acabou o tabuleiro na oitava linha. O rei não pode vir para a sétima linha e não pode permanecer na oitava. Então, está em xeque e não pode movimentar. Existem algumas peças que as pretas podem colocar para bloquear. Não tem, só tem o rei, né? Então não dá para bloquear o cheque. E é possível tomar a peça que está atacando o rei? Também não é. Então, portanto, como não tem solução, é uma posição de xeque-mate. O rei está em xeque e não tem saída. Nesse momento, o condutor das pretas vai cumprimentar o condutor das brancas, dando os parabéns, porque a partida terminou nesse momento com xeque-mate, vitória das brancas. Tá? Bom, vimos então como que é o xeque-mate, vimos o cheque e o xeque-mate, né? Agora vamos falar um pouquinho sobre um planejamento de um xeque-mate, né? Observe essa posição, bem parecida com a posição anterior, só que dessa vez o rei não está na oitava fila, está na sétima. Mas, mais uma vez, a torre de B6, ela domina essa linha inteira, né? Que é a sexta linha, né? Então, o que você jogaria? Qual que seria o melhor lance para as pretas aqui? Mais uma vez, minha sugestão é que vocês pausem o vídeo e tentem descobrir o melhor lance, tá? Bom, espero que vocês tenham encontrado. O melhor lance aqui, pessoal, seria a torre de A ir para A7, né? Porque ela colocaria em xeque o rei, mais uma vez, e a outra torre cumpre a função em B6 de não deixar o rei escapar para baixo do tabuleiro aqui, né? Então isso obriga o rei a ir, já que agora nesse momento o rei não tem a sexta linha para ir, porque tem o domínio da torre de B6. Não pode permanecer na sétima linha, porque tem o domínio da torre de A7, né? Então ele tem que ir para oitava linha. E aí, pessoal, vem o checkmate. Então, agora, mais uma vez, peço que vocês posicionem aí o... Aliás, que vocês pausem e achem o lance para vocês aí, como exercício para vocês, tá? Então, espero que vocês tenham encontrado o lance, já que a torre de A7 cumpre a função de fechar o rei na oitava linha, você pode jogar outra torre cheque na oitava linha e aí a posição de checkmate, ok? Pessoal, visto então o checkmate, um planejamento simples, checkmate, vamos para um planejamento agora um pouquinho mais complexo, tá, pessoal? Nós temos aqui uma posição onde jogam as brancas, deixa eu ver, jogam as brancas, isso? Jogam as brancas, né? E dessa vez o rei se encontra na casa D6, mas não tem nenhuma torre fechando o rei, né? Então, uma sequência que a gente poderia fazer aqui, pessoal,
Bom, vou pedir para vocês pausem novamente. É sempre um exercício importante do xadrez isso, tá? Pause aí, vê o que você jogaria estando de brancas aqui, né? Bom, espero que vocês tenham encontrado um plano, não, falando de plano agora, tá, pessoal? Então, por exemplo, eu posso jogar a torre de A ou a torre de H, tanto faz, né? Mas eu vou jogar ela na quinta linha. Por que a quinta linha, pessoal? Porque se jogar na quinta linha, o rei vai ficar preso na sexta linha, nessas três últimas linhas, né? A sexta, a sétima e a oitava. E agora é a vez das pretas jogarem. Digamos que as pretas joguem o rei aqui para E6, né? Aí vem outro lance, eu vou jogar a torre para H6, cheque. Por que H6? Porque a outra torre lá de A5 cumpre, mais uma vez, né? Cumpre a função de fechar essa linha, né? Com essa torre fechando outra linha, o rei tem que recuar para a sétima linha, né? Então o rei vai vir para F7 e agora eu vou com a outra torre, né? Porque, mais uma vez, a torre de E estava cumprindo a função de fechar a sexta linha, então eu vou com a outra torre na sétima linha dando cheque, ok? E agora eu vou jogar o meu rei, o Raspberry joga o rei para a oitava linha obrigatoriamente, não tem o que fazer. E agora, pessoal, eu tenho checkmate, será? Vamos ver, né? Porque agora tem a torre de lá de A7 tá dominando a torre de A7 está dominando aí a sétima linha, né? E eu posso dar cheque, então, jogar outra torre para H8, seria mate? Vamos ver, né? A torre H8. Não seria mate, pessoal, porque agora tem aquele recurso do bloqueio, lembra, pessoal? Se não tivesse a torre aqui de G1, as pretas, aí sim seria mate, né? Mas eu posso bloquear aqui, né? Certo? Então, bloqueei o cheque, né? E agora, aí sim, eu posso tomar essa torre, né? Ou eu vou tomar essa torre aqui, né? Para ficar, pra gente fazer um outro exercício já aqui também, pessoal. Vou tomar essa torre, né? Tomei a torre, o rei toma a torre também. Não é a posição de cheque nem de checkmate, né? É nesse momento. E agora é a vez das brancas jogarem. Bom, só a torre sozinha, pessoal, não consigo dar o checkmate, tá? Porque a razão é muito simples. Se eu jogar cheque na oitava linha, a torre volta, né? Então eu vou ter que fazer o que aqui, pessoal? Eu vou ter que trazer mais um apoio para a torre. E esse apoio é justamente um rei. Tá? Então, nesse momento, a parte bem importante que a gente vai aprender no xadrez, que o rei, no final da batalha, ele tem uma importância muito grande em termos de ataque também, tá? E aqui não é diferente. A torre sozinha não vai conseguir ganhar a partida. Então eu vou trazer o rei na direção do rei adversário. Mas com planejamento, pessoal, com planejamento. Então, primeiro ponto. A torre está em A7, prendeu o rei na oitava linha. Perfeito. Então nós vamos com o rei agora, né? Avançando o rei, as pretas jogam, né? Vou trazer o rei para cá. Avanço o meu rei mais uma vez. Eu trago o rei para cá. Avanço o meu rei mais uma vez. Eu trago o meu rei para cá. Avanço mais uma vez, né? E qual que é a ideia de você avançar o rei, pessoal? O rei, ele vai. Lembra que vocês aprenderam a função daquela torre que fecha a sétima linha e aí a outra torre vai dar o mate, né? Então, como nós não temos a segunda torre, o rei vai cumprir essa função né? Dessa outra torre, né? Então, observe que o rei, nessa casa que nós acabamos de jogar, ele domina ele domina essas três casas aqui. Observa, tá? Porque o rei anda diagonal, linha e coluna. Então, as pretas não podem jogar o rei para essa casa, porque entraria em xeque. Lance que é proibido no xadrez, né? Então, nesse momento, né? Ele não tem essas casas para ir, né? Então, aqui, ele vai, assim, as pretas jogam esse, por exemplo, né? Joga o rei E8, né? Então, a gente vai continuar apertando o rei. Eu preciso buscar uma posição onde eu fecho as três casas possíveis na frente do rei, e aí sim eu pego minha torre, né? Se eu conseguir fechar essas três casas aqui na frente do rei, aí sim eu pego a minha torre e dou mate, né? Mas eu tenho que criar essa posição primeiro, né? Então, por isso que é a importância da função do rei. Então, aqui, eu continuo
jogando, buscando essa posição. Então o rei para D6. Bom, se as pretas jogarem aqui o rei para, digamos que as pretas joguem aqui o rei para D8, então aí eu criei aquela posição, né? Porque agora eu tenho essa domínio dessas três casas, né? Não tem como o rei vir para cá. No próximo seria mate, né? Mas as pretas não vai facilitar as coisas. Vai continuar fugindo para o outro lado, né? Porque aqui não tem esse domínio dessas três casas, né? Se eu jogar o rei aqui, eu não domino, né? Essas três, o rei está escapando ainda por essa daqui, né? Opa, domino essas três aqui, mas aqui o rei ainda está escapando por essa, ok? Então eu continuo a minha sequência de lances aqui. Veio das pretas, jogou este, e agora o rei aproxima mais uma vez. E agora tá acabando, observe que está acabando o tabuleiro, né? Agora, quando o rei joga para essa última casa, o rei vem e fecha essas três casas, né? E agora não tem jeito, o rei só tem uma casa para jogar, o rei não pode vir para frente por dois motivos. Primeiro, tem a coluna, tem a torre, e segundo, que tem o rei dominando essas três casas, né? Então, quando o rei vem para essa casa, que é a única jogada, aí nós jogamos a torre e é checkmate, ok? Então, essa é a posição de checkmate com a torre e rei, tá? É um dos mates elementares no xadrez, que precisa, todo jogador, mesmo iniciante, precisa conhecer. Tá? Pessoal, então acho que com isso a gente encerra essa terceira aula. E, e é interessante, vou passar os exercícios para vocês aí nas próximas aulas aí, à medida que a gente for desenvolvendo, a gente vai recapitulando as aulas anteriores, né? Mas basicamente é isso por enquanto, pessoal. Até a próxima aula aí.